Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo a mais um Papo Espírita, a live quinzenal do Centro Espírita Allan Kardec, onde você fica sabendo sobre uma notícia analisada sob a ótica da doutrina espírita. Você também toma conhecimento dos fatos espíritas que aconteceram desde o lançamento do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Você tem indicação de livros e também uma música espírita para você. Iniciando, vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou há 2000 anos atrás, que diz o seguinte: Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, o pão do corpo, mas principalmente o pão do espírito. Perdoa nossas dívidas à medida em que perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixa cair na tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. O mês de dezembro, para o Centro Espírita Allan Kardec, é um mês importante, porque nós lembramos do nascimento de Jesus há 2000 anos atrás. Então, as nossas exposições doutrinárias são todas sobre Jesus, e você está convidado a acompanhar presencialmente, aqui em Balneário Gaivota, ou pelas redes sociais. E nosso Papo Espírita de hoje, assim como o próximo no final do mês, será sobre Jesus, uma maneira de nós relembrarmos esta figura de tão importante que dividiu em dois a história da humanidade, antes de Cristo e depois de Cristo. E para nós refletirmos sobre Jesus, a sua influência, separamos uma notícia que vem lá da Bahia. Professora é apedrejada por alunos após aula sobre cultura afro-brasileira. A notícia está lá no portal do Terra e foi colocada agora no dia 27 de novembro. A professora Sueli Santana, de 51 anos, denunciou que foi apedrejada por alunos após aula sobre cultura afro-brasileira em um colégio de Camaçari, cidade na Bahia. Segundo a educadora, o caso aconteceu no dia 29 de outubro deste ano, na Escola Municipal Rural Boa União. Ela contou à TV Bahia que estava corrigindo tarefas do primeiro horário de aula quando recebeu pedrada de 3 alunos vindas do lado de fora, pela janela da sala. Uma das pedras a atingiu no pescoço e Sueli precisou ficar afastada por 3 dias. Conforme a professora, ela estava tentando aplicar na prática a Lei número 10.639 de 2003, que inclui no currículo das escolas a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira, mas diz que foi impedida, ao longo do ano, pela direção da escola de utilizar o livro ABC dos Povos Afro-Brasileiros após reclamações dos pais. Ela teria sido apedrejada depois do uso desse material. Sueli relatou ainda que é da religião de matriz africana e, por isso, é sempre agredida verbalmente. Sempre fui chamada de bruxa, macumbeira, feiticeira e diabólica, todos os dias, quando chegava na escola. Disse a professora, quando o caso ganhou repercussão. A Secretaria de Educação de Camaçari informou que, ao tomar conhecimento da denúncia, imediatamente procedeu pelo acolhimento da professora, inclusive realizando no dia seguinte um diálogo presencial com a educadora do gabinete da pasta, onde foi recepcionada pela secretária Marilene Martins. A SEDUC diz que instituiu sindicância para ouvir os demais envolvidos no caso,
para tomar as providências cabíveis como responsabilidade lhes usa. Esse é mais um episódio em que pessoas de outras religiões desrespeitam, agridem pessoas das religiões de matriz africana. E você vai ficar perguntando, mas o que tem isso a ver com Jesus? Tem tudo a ver com Jesus, porque Jesus nunca indicou a ninguém que agredisse pessoas de outras religiões. Não, ele nem fundou uma religião. Mas, já que Jesus é o nosso tema central do mês de dezembro, vamos ver quem é Jesus para as grandes religiões. Como é que as religiões veem a figura daquele que nós chamamos de Mestre Jesus? No budismo, seu fundador foi Siddhartha Gautama. Ele nasceu cerca de 600 anos antes de Cristo. E Buda, semelhante a Jesus, nunca se considerou um Deus ou um ser divino de qualquer forma. Ao contrário, ele se mostrava uma pessoa que mostrava o caminho para outras pessoas. No entanto, a gente percebe que há muito em comum entre Buda e Jesus. Nenhum dos dois deixou nada escrito e formaram seus discípulos através de sentenças e parábolas emblemáticas. Também não fundaram religiões. Propuseram uma vida espiritual centrada no amor, na compaixão e na justiça, capaz de nos conduzir ao que todo ser humano mais almeja, a felicidade. Vamos ver a figura de Jesus no hinduísmo. Sua origem é muito anterior a Jesus, pelo menos 1500 anos antes de Cristo. Os seguidores do hinduísmo acreditam em vários deuses e na reencarnação. Pela doutrina hinduísta, os seres humanos morrem e renascem várias vezes ao longo de muitas vidas. Eles têm a oportunidade de evoluir para chegar ao estágio em que se une a Brahman, que é a realidade suprema. E segundo o hinduísmo, uma das formas de acelerar o processo é praticar yoga, rezar e recitar mantras, ajudar os necessitados, visitar os lugares sagrados, adotar dietas vegetarianas e abrir mão dos bens e dos prazeres materiais. Falando em hinduísmo, no livro Cristo era Hindu, escrito em 1946, o seu autor, Ganesh Savarkar, sustenta que o verdadeiro nome do Cristo foi Keshal Krishna, e o tamil era sua língua materna. Dizia ainda que, entre outras coisas, os batismos eram reprodução de uma tradição muito comum entre os hinduístas, a purificação nas águas do rio Ganges. A obra ainda destaca que Cristo foi resgatado da cruz, reanimado com plantas medicinais e ervas do Himalaia e viveu seus últimos dias, muito tempo depois, em Caxemira. Vamos ver o que as religiões de matriz africana compreendem Jesus. Doutrinas como Umbanda e Candomblé também são mais antigas do que o cristianismo. No entanto, ao serem praticadas pelos negros sequestrados na África e escravizados no Brasil, ocorreu o chamado sincretismo religioso. Entidades sagradas destas crenças foram associadas a entidades católicas. Iemanjá, como Nossa Senhora, Ogum, como São Jorge, Xangô, como São Pedro, e Oxalá, como Jesus. Nos terreiros e centros de Umbanda, a figura de Oxalá tem posição de honra, em local elevado e destacado como iluminação. Mas Oxalá não é Jesus. Para os fiéis, Jesus foi um enviado. Nasceu e viveu e morreu entre os homens, enquanto que Oxalá existe desde a formação do mundo. A palavra Oxalá deriva da palavra Inshallah, expressão árabe, e significa se Deus quiser. No islamismo, para os muçulmanos, Jesus foi mais um mensageiro enviado por Alá, que é Deus, para orientar
seu povo. Mas o maior de todos é o profeta Maomé. Discordam da ideia de como foi criado a imagem e semelhança de Deus. Segundo o Alcorão, livro sagrado do islamismo, nada se assemelha a ele, e é o onividente, o onividente. Também creem no conceito da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, mas sim na unicidade de Deus, o Criador de tudo e de todos. Figuras como Adão, Noé, Abraão e Moisés, Jesus e Maria, estão presentes nos livros sagrados, nas duas religiões, na Bíblia e no Alcorão. E o Alcorão também tem relatos diferentes. Outra diferença é que a Bíblia é traduzida em vários idiomas, enquanto que o Alcorão só pode ser lido em árabe. No judaísmo, os judeus não veem Jesus como uma figura sagrada. Para muitos deles, não só é mais um dos falsos messias, como o mais prejudicial de todos, por ter sido o mais influente. Destacam uma série de razões, como o não preenchimento das profecias messiânicas. Além disso, para eles, os versículos bíblicos com referência a Jesus seriam traduções incorretas de o Torá, que é o livro sagrado do judaísmo, que reúne os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, e, portanto, são comuns às duas religiões. Já a Bíblia cristã inclui 19 livros, mais o Novo Testamento. No cristianismo, após controvérsias quanto ao conceito de divindade de Jesus entre alguns cristãos, como o presbítero Ário e o bispo Alexandre de Alexandria, a doutrina passou a ser discutida entre a Igreja e Roma, durante o primeiro concílio de Nicéia, em 325, solicitada pelo imperador romano Constantino. O concílio declarou que o Filho era verdadeiro Deus, coeterno com o Pai e gerado de sua mesma substância, argumentando que tal doutrina codificava melhor a apresentação bíblica do Filho, assim como a crença cristã tradicional sobre ele transmitida pelos apóstolos. Esta crença foi expressa pelos bispos no Credo de Nicéia, que formou a base de tudo que é conhecido atualmente como Credo Niceno-Constantinopolitano. Em Nicéia, questões relativas ao Espírito Santo foram deixadas, em grande parte, sem solução, assim como permanecem até hoje, e o relacionamento entre o pai e o filho ter sido resolvido por volta do ano 362, assim a doutrina, é uma forma mais completa, foi formulada no Sínodo Regional de Constantinopla em 360. Na forma final, foi formulada em 381, no Concílio de Constantinopla, principalmente trabalhada por Gregório de Nissa. Então, é importante agora a gente compreender que a tradição espiritual do mundo, em seus setores mais altos, ensina que a criação subordina-se aos seguintes princípios universais: um criador, um agente executor e um alento animador, assim discriminados. O princípio incriado gerante, esfera do pensamento divino abstrato; o princípio criado criante, esfera dos agentes cósmicos, criadores dos mundos; e o princípio criado imanente, esfera das manifestações do Espírito Divino na criação. Então, tudo isso, o que aconteceu? Ele foi colocado nas regiões como sendo as trindades. Antes da trindade cristã, Pai, Filho e Espírito Santo, existiram outras trindades em todas as religiões. Por exemplo, na Índia, Brahma, Shiva e Vishnu. No Egito, Osíris, Ísis e Horus. Na Mesopotâmia, Ea, Star e Tamuz. Na Grécia, Zeus, Demétrio e Dionísio.
Ainda no Oriente Médio, Baal, Astarte e Adonis. Também no Oriente Médio, ali tivemos várias civilizações, Hormuz, Arimã e Mitra. E na religião nórdica, Voltã, Frígia e Dinar. Então é importante a gente compreender que as religiões vão se sucedendo, cada uma trazendo um pouco daquilo que as religiões anteriores, tanto que o próprio cristianismo incorporou vários ritos, uma religião bastante popular no Império Romano, que era o mitraísmo, e também incorporou, que era uma crença do mitraísmo, que Mitra havia nascido no dia 25 de dezembro, ou seja, no solstício do sol, teria nascido de uma virgem e teria sido crucificado. Semelhança não é mera coincidência, é a assimilação de uma religião com as anteriores. Então, agora, nós vamos ver quem é Jesus para o Espiritismo. Primeiro, no Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir de modelo e guia. Olhem só a pergunta. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir de modelo e guia? A resposta dos espíritos é seca e concisa. Vede Jesus. Complementa Allan Kardec. Para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Isso está na questão número 625 do Livro dos Espíritos. Então, é claro que nós ainda não conseguimos colocar em prática tudo aquilo que Jesus fez no planeta. Mas, como dizem os espíritos, ele constitui o tipo de perfeição moral que nós podemos aspirar aqui na Terra. E para a gente compreender melhor quem é Jesus, nós temos que nos socorrer, mais uma vez, do Livro dos Espíritos, que é a primeira obra do Espiritismo. Ali, nós temos a base filosófica do Espiritismo, que depois vai dar origem à ciência espírita, e também, já que Jesus é o melhor exemplo para nós, nós temos Jesus, nós temos os ensinos de Jesus revividos para nós por Allan Kardec. Mas vamos por partes. Por exemplo, quem é Jesus? Que tipo de espírito é Jesus? Entre as perguntas 100 e 113 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec divide os espíritos em 3 categorias. Poderia ter feito mais, mas ele dividiu em 3, e é importante a gente compreender, primeiro, que há diferentes ordens de espíritos que conformam com o seu grau de perfeição. Eles têm alcançado aqui na Terra. Como não existem linhas de demarcação definida entre essas ordens, seu número é ilimitado. Considerando, no entanto, as características gerais, Kardec classificou em 3 ordens principais. Primeiro, vamos começar com a base. A base das categorias são os espíritos imperfeitos. São aqueles espíritos, vamos dizer assim, mais jovens, que foram criados por Deus depois. Então, por terem sido criados há menos tempo, é importante a gente lembrar, hoje se estima a idade do nosso universo em 15 bilhões de anos. A nossa Terra teria em torno de 4, 5 bilhões de anos. Então, como Deus cria ininterruptamente, aqueles que foram criados primeiro são os mais evoluídos, e nós vamos chegar lá. Então, aqueles que foram criados depois são os menos evoluídos, que são os espíritos imperfeitos.
são aqueles em que predomina a ignorância, ou seja, a falta de conhecimento, das leis que regem o universo. O desejo do mal e todas as paixões más, que acabam fazendo o quê? Retardando o progresso desses espíritos e fazendo com que eles sofram. E todos nós ainda estamos na categoria dos espíritos imperfeitos. Aí depois vem a segunda ordem. São os bons espíritos. São aqueles em que o desejo do bem é predominante. Então a gente percebe, por exemplo, é um bom espírito, Chico Xavier, um Divaldo Pereira Franco, uma Madre Teresa de Calcutá, um Gandhi lá na Índia, e tantos outros que passaram pelo planeta, deixando a sua contribuição para a evolução, e quando eles reencarnam, vêm em missão. Por exemplo, Allan Kardec era a reencarnação do apóstolo João, que conviveu com Cristo. Dizem que Chico Xavier também teria sido um outro apóstolo. E, finalmente, nós temos a primeira ordem. Então, os espíritos puros são aqueles que já chegaram à perfeição e são os responsáveis perante Deus pela condução dos destinos do universo. São eles que executam as ordens de Deus, porque o universo está em constante expansão, não está? Então, se o universo está se expandindo, naturalmente, são criados novos mundos. E quem coordena tudo isso? São os espíritos puros. E na classe em que Jesus está. Jesus é um espírito puro. E uma das características dos espíritos puros é que eles compreendem a Deus. Eles não veem a Deus, porque Deus não tem corpo. Deus é a definição da doutrina espírita, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Então, Jesus é um espírito puro e tem sob sua responsabilidade gerenciar os destinos do planeta Terra. Já pensaram? Quanta responsabilidade! Desde a formação do planeta Terra, há cerca de 4, 5 bilhões de anos atrás, lá está Jesus, ajudando o princípio espiritual a estagiar primeiro no mineral, depois no vegetal, no animal, e quando chegamos no reino nominal, nós adquirimos o livre-arbítrio, ou seja, a capacidade de tomar decisões, e essas decisões, se boas, trazem coisas boas para nós, se más, trazem sofrimento. Então, é a lei da ação e reação. E lá está Jesus, esperando que cada um de nós deixe a classe de espíritos imperfeitos e chegue à classe dos bons espíritos. Então, e vai acontecer. Quanto tempo vai levar? Nós não sabemos, mas o próprio Jesus disse que nenhuma das suas ovelhas iria ser transmalhada, ou seja, iriam se perder. Então, lentamente nós estamos evoluindo. Se hoje você está aqui comigo acompanhando o Papo Espírita, é sinal de que você já está um pouco mais aberto para a espiritualidade. Mas essa evolução do planeta, ela é feita, podemos dizer assim, em lepas, porque o nosso planeta Terra, ele já foi considerado um mundo transitório, ou seja, um mundo onde não havia vida nele. Mas haviam espíritos vivendo no entorno dele. Importante a gente lembrar. Um dos princípios da doutrina espírita é a imortalidade do espírito, ou seja, não morremos. Não. Depois de criados por Deus, vamos evoluindo, chegamos no reino nominal, e através das reencarnações, nós já fomos um troglodita, um homem das cavernas, já fomos um guerreiro no Império Romano, fomos indo, e hoje estamos aqui. Encarnados no Brasil, fazendo a nossa evolução e ajudando o planeta a evoluir. Só que estas etapas da evolução, de acordo com a doutrina espírita, tivemos 3 etapas que são fundamentais para que cheguemos à tão sonhada felicidade. São as 3 revelações que estão no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a terceira obra lançada por Allan Kardec, onde
ele nos reapresenta a moral de Jesus. Então, a primeira revelação foi com Moisés, que veio com a tarefa de trazer ao mundo a ideia de um Deus único. Importante lembrar, nós éramos politeístas. Todas as religiões tinham as suas trindades. E aí veio Moisés trazer o quê? A ideia de um Deus único. Entre os judeus. E depois, isso foi se espalhando pelo planeta. Depois de Moisés, que encarnou há cerca de 3.000, 4.000 anos, quando o planeta estava evoluindo, veio quem? Veio Jesus. É importante lembrar. Jesus era espírito puro, não precisava reencarnar, mas num gesto de amor que a gente não consegue compreender ainda, ele tomou o corpo, veio ao planeta, conviveu conosco e nos legou o quê? A lei de amor. É importante lembrar que Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus, mas sim veio cumpri-la, ou seja, veio desenvolver. Porque na época de Moisés, na época não só entre os judeus, mas entre os povos da antiguidade, vigia o quê? A lei do olho por olho, dente por dente. Que ainda tem muita gente que segue ela, não é? Mas Jesus veio mudar a concepção de Deus, transformando Deus num pai amoroso, não num Deus vingativo que tinha um povo escolhido, mas num pai amoroso que ama todos os seus filhos, ou seja, ama a todos os habitantes do planeta Terra. E ele veio nos exemplificar como amar. Porque Jesus instituiu o quê? A lei de amor. Enquanto Moisés dizia olho por olho, dente por dente, Jesus disse, se alguém te bater numa face, oferece a outra. Ainda não conseguimos fazer isso, mas ele veio fazer o quê? Plantar uma semente para que germinasse. Só que, infelizmente, essa semente foi maltratada, foram criadas inúmeras religiões, e tem religião que diz até que Jesus manda matar aqueles que não são cristãos. Aconteceu isso durante a Idade Média, as cruzadas são uma prova cabal disso, morticínio em nome de Deus, e até hoje tem ainda grupos que matam em nome de Deus. Não importa qual seja a religião. Então, Jesus vindo nos apresentar o amor, retorna à pátria espiritual e diz, na época apropriada, eu enviarei o Consolador prometido. Por quê? Jesus não foi um simples legislador moralista, não, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra, não. Cabia a ele o cumprimento das profecias que o anunciaram. E a sua autoridade vinha do quê? Da sua natureza excepcional. Ele era um espírito puro, conhecedor de uma ciência tão avançada que até hoje a gente ainda não consegue compreender. Por isso que ele fez curas, fez milagres, multiplicou pães e peixes, tudo isso o quê? Em função da sua elevação espiritual. E como ele indicou que, na época apropriada, mandaria o Consolador prometido, passaram-se 1.800 anos e veio a doutrina espírita. O que é o espiritismo? É a ciência nova, que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual. Jesus disse, meu reino não é deste mundo. Não foi? Claro, ele vinha da pátria espiritual, tomava um corpo e disse, olha, aqueles que colocarem em prática meus ensinamentos, com certeza vão estar junto com ele no reino espiritual. Então, um dia, todos nós vamos estar lá. O espiritismo é o quê? É a chave, com o auxílio do qual tudo se explica e tudo fica mais fácil. E uma coisa interessante, a lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação. O Novo Testamento tem sua base no Cristo. Só que o Espiritismo, a terceira revelação da lei de Deus,
tem como personificação nenhuma personalidade, não. Porque não é fruto do ensino dado não por homem, mas pelos espíritos que são as vozes do céu. Vamos agora para as efemérides espíritas. O que nós temos aqui? No dia 2 de dezembro de 1865, desencarna em Paris, França, o livreiro e editor Didier, que foi responsável pela primeira edição dos livros de Allan Kardec. Ainda no mês de dezembro, no dia 4 de dezembro de 1935, desencarna o pesquisador e cientista dos fenômenos espíritos Charles Robert Richer, Prêmio Nobel de Medicina e de Fisiologia, no ano de 1913, pai da metapsíquica e defensor do espiritismo. Olha só, em 6 de dezembro de 1823, é lançado em Paris, na França. Vamos ver se o meu francês está bom. Cours pratique et théorique de arithmétique. Primeiro livro lançado por Allan Kardec, ainda sob o nome de Hipólito Léon Denis Ribeiro. Por quê? O que ele fez? Ele dividiu o seu trabalho em duas partes. Na primeira parte, ele era um professor e pedagogo, Hipólito Léon Denis Ribeiro, que trabalhava na educação. Na segunda parte da sua vida, ele assumiu o pseudônimo de Allan Kardec para diferenciar as duas partes da sua vida. Olha só, outro fato interessante. No dia 11 de dezembro de 1847, a família Fox transfere-se para Hydesville, passando a morar na casa que seria palco depois de memoráveis fenômenos de efeitos físicos que estudados. Acabaram virando uma coqueluche no mundo e dando origem ao espiritismo. E, no dia 11 de 12 de 1855, Allan Kardec recebe a revelação de que Zéfiro é seu espírito protetor. É importante a gente lembrar que cada um de nós tem um espírito protetor e fica ao nosso lado, tenta nos ajudar. Ele não dá um mata-leão em nós e leva a gente para onde ele quer, não. Ele coloca sugestões na nossa mente e a gente aceita se quiser. Por quê? Todos nós temos livre-arbítrio, ou seja, a capacidade de tomar decisões. E o nosso espírito protetor respeita, diferente dos nossos obsessores, que são aqueles espíritos que querem nos fazer mal. E muitas vezes nos dão um mata-leão para a gente ir aonde eles querem. Chama-se obsessão, a influência dos espíritos maus sobre nós. E vamos agora à recomendação de livros. Hoje eu vou recomendar somente um livro. O Evangelho segundo o Espiritismo, onde está apresentada a moral do Cristo, a partir da ótica da doutrina espírita, porque tem muitos fatos e atos da passagem da vida de Jesus que muitas vezes ficam incompreensíveis. Então, a doutrina espírita, o Espiritismo, vem nos esclarecer sobre isso. Então, ali nós temos a mais pura, a mais limpa, a mais clara tradução dos ensinamentos de Jesus. E, para nos esclarecer, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec diz o seguinte: pode dividir-se em 5 partes os materiais contidos nos Evangelhos: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pelas igrejas para fundamento dos seus dogmas e o ensino moral. As 4 primeiras, os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições e as palavras que foram tomadas para fundamento dos dogmas, tudo isso a gente discute, que é a interpretação humana. Mas o ensino moral? O ensino moral é aquela fonte de água clara, límpida, que mata a nossa sede espiritual
e com certeza vai nos conduzir à tão sonhada felicidade. Então vamos conquistar a felicidade depois que nós colocarmos em prática as lições do Cristo. Amigo e seguidor, nosso Papo Espírita está chegando ao fim. Eu vou convidá-lo para fazermos a oração final, agradecendo a Deus, que é a inteligência suprema, a causa primária, a Jesus, que é o nosso mestre da humanidade, Allan Kardec, por esse trabalho gigantesco de nos trazer a doutrina espírita, ele que é o mentor do nosso centro. Agradecer também a direção espiritual do Centro Espírita Allan Kardec, que está sempre nos apoiando, nos incentivando para que a gente leve Jesus para o mundo, como estamos fazendo neste mês de dezembro. Vamos, então, orar. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, o pão do corpo, mas principalmente o pão do espírito. Perdoa nossas dívidas, à medida em que perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixa cair na tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. E para encerrar, eu deixo com vocês uma música, que é uma parceria minha com a inteligência espiritual, que estamos musicando todas as obras de Allan Kardec, os 5 livros, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, a Gênese, e também a Revista Espírita, que foi comandada e editada por Allan Kardec durante 12 anos. E hoje, a música é intitulada Cristo. Fiquem com Deus e até o próximo Toque Espírita. Jesus, ó Cristo, ó Mestre da luz, veio à terra trazer a redenção, não para destruir, mas para cumprir a lei divina em seu pleno esplendor. O Cristo Espírito, amor e verdade, e a humanidade, a eternidade, com a força da fé e a luz do saber, iluminam o caminho para o bem viver. Ensinar-nos a amar e ao próximo, e no só mandamento, a esse com compaixão e perdão, a alma se eleva e a paz interior se fortalecer. O Cristo Espírito, amor e verdade, e a humanidade, a eternidade, com a força da fé e a luz do saber, iluminam o caminho para o bem viver. Não tem poder de poder ver, mas como guia humilde servo, no caminho da evolução, para a alma alcançar a redenção. O Cristo Espírito, amor e verdade, e a humanidade, a eternidade, com a força e a luz
ilumina o caminho para o bem. Com o Espírito, a mensagem se completa, a verdade se esparce pura e perfeita. Jesus, no Cristo, desce, Senhor, em cada coração. Com amor. No Espiritismo, a mensagem se completa, a verdade se expande, pura e perfeita. Jesus, o Cristo, o Mestre e Senhor, vive em cada coração, com amor. No Espiritismo, no Espiritismo, no Espiritismo, no Espiritismo, no Espiritismo, no Espiritismo.